Vamos estar iniciando aqui uma série de estudos trazendo luz ao texto. Hoje vai ser a primeira aula que nós vamos estar estudando e eu creio que nós vamos aprender algo aqui muito importante para o nosso elevo espiritual. E este curso que eu estou trazendo é esse curso Formando Pensadores. E a pergunta é: haveria chuva antes do dilúvio? Porque nós aprendemos que Noé, quando ele estava pregando, fazendo sua arca, que Deus manda ele fazer a arca, ele falava que iria vir uma grande catástrofe sobre a terra e haveria inundação. Porém, o povo não sabia o que é isso, não sabia o que é a chuva. Mas nós olhamos aqui no capítulo 2, versículo 6, este é o texto base a qual apoia essa teoria. Diz assim: todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Capítulo 2, versículo 6. Mas nós vamos estudar aqui o contexto, para nós entendermos se realmente chovia ou não. Aqui diz aqui, ó, nós olhamos aqui que uma coisa muito interessante, esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. A origem dos céus e da terra, dos céus e da terra, que fala do capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Está falando de um princípio, capítulo 1, versículo 1. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado. Então não tinha semente. Qual é a razão de nenhuma planta germinar? Nenhuma planta não ter semente? Porque o Senhor Deus ainda, de novo, não tinha feito chover. Então não tinha semente, não tinha germinação, porque não tinha chuva. E também não havia homem para cultivar o solo. Então nós observamos aqui, neste versículo, no contexto antes, que tinha um vapor que subia no solo, do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 3, versículo 4 aqui, 5, porque ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover. Entendeu? Então tinha aquela germinação, né, que tinha que subir da terra, porque não tinha um homem para cultivar a terra. E também não tinha chuva. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Essa irrigação foi antes de Deus fazer o homem. Está entendendo? Aí no versículo de número 7 diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então Deus fez isso. Ora, o Senhor Deus tinha plantado no jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então, nós observamos que Deus tinha plantado no jardim, e ali colocou o homem ali. E o Senhor Deus fez nascer então, observa aqui, que o Senhor então fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e de boas para alimento, a semente, o fruto. Brotou depois que Deus fez o homem. Se Deus não tinha feito chover e não tinha brotado porque não tinha um homem, foi lá no princípio, agora chovia. Por quê? Porque Deus fez o homem. Deus plantou um jardim. O jardim precisava dar fruto, dar alimento, para que o homem pudesse cultivar. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós observamos aqui que no versículo
de número 5, capítulo 2 aqui, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar. Depois que Deus, ele fez o homem para cultivar, depois que Deus fez o homem, aí houve chuva. Teria que ter chuva para ter alimento. Aí começa a chuva após que Deus fazer Adão. Interessante que tem esses 4 rios também que irrigava, foi feito, esses rios também nasceram depois da chuva. Nós observamos que este rio não era um rio para regar a terra antes, porque antes regava era um vapor. Agora esses rios que tinham as fontes para irrigar o jardim. E observamos aqui que o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivar. Você entendeu? Porque Deus não tinha feito as plantações dar seus frutos, porque não tinha chuva e também não tinha um homem para cultivar. Então Deus formou o homem para cultivá-lo e colocou no jardim. Aí vem a chuva. Aí não precisa também um texto de dizer, aí Deus fez chover. Não precisa. Deus fala porque o contexto está relatando que não haveria chuva. Por quê? Porque não tinha um homem para cultivar a terra, né? E não precisava ter frutos, não tinha um homem para alimentar. E Deus criou o homem, colocou no jardim e colocou para cultivar. Então daí começou a chuva. Você observa aqui, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. Ainda não tinha feito chover. E qual era a razão? E também não havia homem. Qual era a razão? Qual era a razão? Porque não tinha chuva. Você está entendendo? E interessante também, nós observamos que Adão nasce em 4000 a.C. O dilúvio foi em 2344 a.C. O dilúvio foi 1656 anos após. Foi 1656 anos após Adão. Depois que Deus criou Adão, até o dilúvio aqui, houve 1656 anos. Foi muito tempo. Então, teve população, teve nações, teve povos. Teria que ter a chuva para dar o fruto para eles alimentarem. Não poderia ficar só germinando água e não ter fruto porque não tinha chuva. Mas agora tem chuva. Entendeu?